Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tô na Área. Aqui nós falamos sobre carreira, formação e os desafios reais de cada profissão. É o conhecimento virando a atuação. E hoje eu recebo para falar então sobre a área de Relações Internacionais, quem já está na área. A professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da PUC Campinas, Kelly de Souza Ferreira, e a estudante do curso, Dalila Ayubi. Kelly, Dalila, muito obrigada pela presença de vocês. Quero começar com você, professora. Queria que você explicasse, então, para quem está nos acompanhando, o que aborda, então, a área de Relações Internacionais. Obrigada pelo convite. O interessante da área de Relações Internacionais é que, basicamente, a gente vai abranger diversas áreas e entender um pouco como é que uma afeta a outra. O principal diferencial do estudante de Relações Internacionais, o formado internacionalista ou analista internacional, é justamente porque nós temos a ideia do efeito em cadeia, como é que a economia afeta a política, afeta a cultura, que afeta a história, ou vice-versa, ou diferentes ordens. E o importante da área é justamente que nós estamos construindo pontes. Então, enquanto todas as áreas, o conhecimento é muito técnico, muitas vezes, executar determinada função muito clara, o estudante de Relações Internacionais aprende todos esses conteúdos e ele vai ter que descobrir ali na hora como é que ele articula. Então, não é só um curso que vai ajudá-lo a ter um conhecimento técnico, mas também uma soft skill sobre o mercado. Eu sempre brinco que o estudante de Relações Internacionais, ele está ali para construir pontes. O que vai passar por essa ponte? Se vai ser a paz, se vai ser produto, se vai ser dinheiro, o que vai ser? Isso daí cabe à empresa ou ao governo que ele está representando. Aqui no Brasil, devido ao perfil brasileiro, o estudante tende a trabalhar em empresas, então é o que a gente sempre chama de diplomata corporativo. E dentro dessa questão mesmo, né, quais são as áreas, então, que esse profissional pode atuar, né? E, professor, ele precisa ter, vamos dizer assim, algum tipo de habilidade, porque a gente sabe, assim, tem alguns cursos da engenharia que requer aí gostar de matemática, ou até mesmo, né, gostar de tecnologia. Para esse profissional, para essa pessoa que pensa em cursar Relações Internacionais, ela tem que ter algum parâmetro aí. E como que é o mercado mesmo para esse profissional? Eu sempre brinco que um profissional de relações internacionais, ele tem de ter muita curiosidade, porque ele vai trabalhar com um novo o tempo todo, ele vai trabalhar com diferentes culturas, então ele realmente precisa ser curioso com relação ao outro, ir de peito aberto, ir pensando justamente em conhecer e não julgar, e aí isso traz também uma outra característica, que é a tolerância, de trabalhar com diferenças, porque ele tem de mediar conflito, ele tem de construir um acesso entre dois pontos de vista ou duas culturas extremamente diferentes. Então, esse ponto é muito interessante. E o mercado, hoje em dia, ele está muito aquecido. E uma coisa interessante em relações internacionais é que muito se fala sobre inteligência artificial, profissões que vão desaparecer, mas no caso de relações internacionais, o interessante é que é muito difícil nós sermos substituídas por IA, porque nós estamos trabalhando com relacionamento, ou seja, como é que as pessoas estão lidando, se relacionando, precisa do lado trabalhando. humano, né? Precisa muito do lado humano. Isso é algo que uma IA dificilmente vai substituir. Maravilha. E Dalila, você já está na área, né? Já está estagiando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, então, aí, qual que é, de fato, aí, o seu estágio, qual que é a sua dinâmica, né, de trabalho aí para quem está nos acompanhando. Obrigada pelo convite primeiro. Eu atuo no Centro de Pesquisa da Samsung, aqui em Campinas, e eu estou numa área de inteligência de mercado e consumidor da América Latina. Então, eu busco sempre ver as tendências de tecnologia do mercado, análise de competidores, de cenários econômicos e do próprio cenário de tecnologia daqui da América Latina. Então, para isso, a gente tem que ter um olhar muito crítico, e não só crítico, um olhar abrangente de diversos cenários para a gente entender como é a cultura desses países, como que se entra nesse mercado, quais são as tendências que estão nesse mercado e que estão realmente em alta ou não. E então, fico mais nessa parte mesmo. Que legal. E de tudo isso que você executa, queria que você contasse, então, o que você mais gosta mesmo no seu estágio, né? O que te dá mais alegria, vamos dizer assim, de atuar? O que me dá mais alegria de atuar é a parte de análise de cenários econômicos e essa tendência de tecnologia mesmo. Eu estou em contato constante com essas tendências, com leitura, com entender como cada mercado principal da América Latina tem essa estrutura diferente de outros mercados
que são de países mais desenvolvidos, entender como que a gente consegue adentrar nesses mercados, quais são as tendências e o porquê elas adentram nesses mercados. O porquê está estruturalmente fixado naquela sociedade, desde uma análise que vem historicamente, que a gente analisa ao longo do curso, uma análise de toda a economia e política que traz aquele mercado, aquele país. Que legal. E a gente sabe, né, que a gente está no momento, aí, vamos dizer assim, que as relações internacionais estão em alta, o conflito geopolítico é o que mais vem acontecendo e acredito que seja uma área que está ganhando cada vez mais destaque. Mas, como qualquer outra profissão, também vem os desafios, né? Então, queria que vocês contassem um pouquinho quais têm sido, então, os principais desafios mesmo para quem está na área de relações internacionais. A professora já citou, né, a inteligência artificial traz um desafio não grande aí para diversas profissões, mas quais têm sido mesmo os conflitos, desafios reais mesmo que uma pessoa da área de relações internacionais vem encontrando aí na sua dinâmica de trabalho? Cada vez mais, isso também é um efeito pós-pandemia, as pessoas não querem se relacionar. E aí, isso é muito complicado, porque quando você tem um grupo de pessoas, ou de países, ou membros de empresas em diversos países, mas elas veem essa necessidade de relacionamento, essa interação, você pelo menos tem uma intenção dessas pessoas trabalharem juntas e você tem de mediar ali. Quando você está num ambiente muito descentralizado e também muito isolado, já fica mais difícil. Como é que você obriga pessoas a fazerem algo que elas não querem? E ali você tem um desafio que muitas vezes é construir essa tolerância no ambiente de trabalho. Você tinha perguntado sobre as áreas. Uma das áreas mais aquecidas no momento, a gente chamava antes de um nome técnico de expatriados, né? Supervisão de expatriados. Agora costumam chamar de Global Mobility ou de mobilidade internacional muitas vezes, que é justamente essa empresas estrangeiras, por exemplo, que têm empresas aqui no Brasil, têm filiais aqui no Brasil, elas contratam um profissional de relações internacionais para diminuir o atrito entre suas respectivas equipes. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem se relacionar. Como é que você faz isso? Um outro desafio de relações internacionais é que ele é um curso relativamente novo. Então, até mesmo para os alunos, eles têm alguma dificuldade quando eles vão procurar emprego. Por quê? O que eu sou? Se você faz um curso clássico como Direito, Engenharia, eu me formo, me tornei advogado, né? Exatamente. Engenheiro. O analista internacional vai para onde? Dificilmente você vê a vaga com esse título de analista internacional. Então, ele tem de conseguir fazer uma leitura do mercado e ver onde a vaga o está procurando. E algumas vezes o mercado, agora ele está melhor, porque agora ele entende a necessidade do profissional de relações internacionais. O curso da PUC Campinas surge, por exemplo, pela necessidade local. Então, quando nós fizemos as primeiras pesquisas sobre que cursos abrirem, qual era a necessidade, conversamos com a empresa, ali as empresas já pontuaram o profissional de relações internacionais, mas essa compreensão da área ainda é necessário ser feita, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas me relacionar todo mundo consegue. Sim, todo mundo consegue, mas não com a destreza e a flexibilidade que um internacionalista tem. E você que está na área, qual você diria então que são os desafios reais aí que essa área vem enfrentando? Além dessa questão que a Kelly comentou de comunicação, que hoje em dia as relações pessoais andam muito difíceis de serem estabelecidas, principalmente nesse pós-pandemia. Mas uma questão que eu acho que é mais uma dificuldade da atuação de um internacionalista ou analista em relações internacionais é a parte de se manter atualizado o tempo inteiro. Não só um mercado, mas qualquer situação, seja um cenário econômico, político, ele vai mudar constantemente. E você tem que se manter atualizado 24 horas por dia para você, primeiro, saber do que você está falando, trazer os dados certos e atualizados, saber fazer uma análise em cima do que está acontecendo a todo instante. Então, às vezes, se você fica um dia sem consultar um jornal, sem consultar as tendências da área que você está, no que você trabalha, essa desatualização, essa desinformação te deixa para trás em um mercado em que você tem que estar constantemente atualizado. Porque a gente trabalha muito com essa questão de atualidades, seja numa área empresarial, seja numa área mais acadêmica ou numa área governamental, a gente trabalha o tempo inteiro com as atualidades, sejam as guerras, sejam embargos econômicos, qualquer questão você tem que isso interfere em todas as relações, em todas, né? E não só no trabalho. Econômicas, pessoais, então acredito que tem um papel fundamental aí, né?
Legal. E também a questão da graduação, né? Que você está em qual período já? No 7º. No 7º. São quantos anos de curso? 4, 8 4. períodos. Ah, legal. Queria que você contasse, então, o quanto a graduação, né? O quanto você estar na graduação vem também contribuindo para que você tenha essa dinâmica no seu trabalho, né? Acredito que trabalhar e estudar não seja um desafio, seja outro desafio também. Sim. Aí, né? Para a gente conciliar tudo. Mas o quanto viver essa experiência de já estar inserida na área, né, profissional, na sua formação, ainda, né, na graduação, o quanto isso vem contribuindo mesmo para que você consiga executar todas as atividades. Então, quando a gente entra no curso, primeiro que a gente entra com uma cabeça de não saber direito sobre o que o mercado de RI vai abordar, e a gente já entra pensando, vou para a área de diplomacia, quero ser um diplomata, quero viajar o mundo. Tem gente que pensa assim, Sim. que entra no curso sem nem saber direito como ele é. Mas a gente já entra com uma visão de que ele é multidisciplinar, que ele é muito abrangente. E a gente tem muitas disciplinas de diversas áreas, seja de direito, de economia, de política internacional, qualquer área. Ao longo do curso vai ser natural você se identificar mais com uma área do que outra. Eu acredito que isso é perfeitamente comum na maioria dos cursos, inclusive no nosso, por ser muito abrangente. Então, quando eu entrei na área em que eu estou, numa área de mercado, numa área mais puxada e voltada para esse cenário econômico, de tecnologia, eu me identifiquei com que, desde o início do curso, me trouxeram uma bagagem muito grande, que aqui eu acredito tem um foco um pouco maior nessa área de economia. A gente tem muitas matérias ligadas, sejam microeconomia, macroeconomia, economia política internacional, muitas matérias relacionadas a essa análise de cenário econômico, essa análise de mercado. Então, a gente entra aqui não tendo só essa bagagem do o que é preciso para ser um diplomata, mas também do que é preciso para você atuar no mercado de trabalho. Que legal. E, além disso, para eu conseguir trabalhar no que eu trabalho, esse olhar que o internacionalista tem, eu não posso me dizer ainda internacionalista, porque ainda falta um semestre para me formar. Tá quase. Quase. Mas esse olhar crítico, esse olhar abrangente do todo que a gente fala. E outro ponto muito importante inclusive, minha professora vive falando isso. Além da própria Kelly, a Bárbara, a Adelaide fala que um bom internacionalista tem que saber fazer uma boa pesquisa. E essa pesquisa não envolve só um lado ou só uma área. Envolve todas essas áreas se articulando entre si. Envolve você usar instituições e referências que sejam renomadas para você ter uma base muito forte para aquilo que você faz. Então, para eu me manter atualizada, para eu me manter sempre nesse cenário em que eu trabalho, isso é uma coisa que o meu curso me trouxe de bagagem muito fortemente. Que legal. E, professora, qual que você encara a importância mesmo, então, desse estudante ser inserido, né? Que como ela mesma, a própria Dalila falou, e você também falou, existe essa dificuldade de entendimento do que um internacionalista faz, de fato, na prática, né? Então, qual que é o peso desses estudantes já terem essa vivência do mercado de trabalho ainda na graduação? É muito interessante porque ele consegue entender que ele não precisa ser só o diplomata, ele também não vai trabalhar com Comex, como que é uma confusão muito comum, mas ele entender que ali dentro da área de relações internacionais tem diversas outras campos de atuação. Tem modelagem, que até eu fui dar uma palestra numa escola e foi muito interessante, que teve um grupo de alunos que perguntou, olha, eu gostei da área, mas eu gosto muito de matemática e não tem. E eu falei, na verdade tem, e é uma área assim, nicho de relações internacionais, que normalmente eles fogem de números. Eu fugiria também. É uma área nicho, mas é uma área super procurada, que trabalha com análise de dados, tem a parte logística, marketing, que eles estão indo fortemente para essa parte de marketing hoje em dia. Então, apresentar essas vivências no mercado de trabalho possibilita que a gente direcione. Uma comparação que eu sempre faço quando eles me perguntam é com a área do próprio direito, que eles falam, mas o direito, quando ele termina, ele é advogado. Mas o advogado não é de tudo. Você tem um advogado trabalhista, tributário, previdenciário. O Relações Internacionais, ele também vai se especializar. E aí, essa especialização, tendo essa vivência, fica muito mais fácil definir para que especialização ir. Que legal. E uma dúvida minha, assim, também, eu acho que quando a pessoa ouve relações internacionais, acho que a preocupação é com relação ao idioma, né? A língua. Como que é essa situação mesmo aí, para quem vai fazer?
tem que dominar várias línguas. Eu acho que pode ser talvez aí até um entrave às vezes para as pessoas irem conhecer. Ah, mas eu não falo, eu não conheço. Então, como que funciona essa dinâmica? Então, é muito interessante essa da língua, porque o inglês não adianta. O inglês, se você não gosta, não é sua vibe, você vai ter de estudar inglês, vai ter de falar mesmo. Não, não sou o básico. No Relações Internacionais, você tem de falar bem. Eu brinco que um inglês bem falado já te leva até bem longe. Então, e principalmente que Relações Internacionais é uma ciência americana. Ela é criada na Inglaterra, ela é fortemente desenvolvida nos Estados Unidos. Parte dos textos de Relações Internacionais não tem para onde fugir, não tem tradução para o português. Então, é necessário usar o inglês. Então, o inglês é primordial. Agora, sobre o terceiro idioma, aí tem uma coisa muito curiosa, porque sempre me perguntam, o importante é o francês, o mais importante, é o espanhol? O mandarim vai dominar o mundo? Depende. Porque eu já vi alunos que fizeram as línguas mais tradicionais, vamos colocar assim, que é para um espanhol, para um francês, e depois não atuar ou ser muito útil, mas eu também vejo alunos sendo bem-sucedidos porque, olha, eu gosto da cultura de Japão, então ele se especializa em Japão, ele trabalha para empresas japonesas agora, está bem colocado, gosto de Coreia, se especializa em coreano, aprende coreano ao longo do curso e está trabalhando árabe também, já vi. Então, o terceiro idioma é muito mais a preferência do aluno e o que ele gosta de desenvolver, se ele tem essa preferência, ele seguir isso daí. Mas o interesse de línguas realmente é necessário, mas o inglês ele não tem como escapar. Isso daí realmente é vital. Certo. E pensando nessa questão de gostar, né, Dalila? O que te levou, então, a escolher, né, o curso de Relações Internacionais? E o que você diria para quem está nos acompanhando, que talvez tenha dúvida se vai seguir nessa área ou não, né? Então, às vezes, a pessoa pode até se identificar, né, com a sua história. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que te trouxe, então, para essa formação. Então, primeiro que eu comecei, acho que igual todo adolescente no ensino médio, sem saber muito bem para onde ir. Eu cogitei engenharia química, uma coisa totalmente diferente. Só que ao longo da escola, é que eu sempre fui boa em muitas matérias que eram de áreas diferentes. Mas o que eu sempre gostei, principalmente, era de geopolítica, história e matemática. Muito, inclusive. Tanto que eu sinto falta. Mas não só esse interesse por geopolítica que me fez buscar o curso, mas eu sempre tive facilidade com idiomas. Eu já tinha o espanhol, só o inglês, que eu ainda não tinha. Eu fiz esse caminho inverso. Ao invés de começar pelo inglês e ir para um terceiro idioma, eu já sabia espanhol. E eu sempre, além de gostar muito de conhecer novas culturas e identificar novos mercados e pensar em trabalhar numa multinacional, eu sempre tive um sonho um pouco mais alto de trabalhar numa multinacional numa área de negociações internacionais. Não necessariamente esse é um desejo que continua sendo meu principal, porque eu me encantei pela área de economia, só que eu sempre tive esse sonho de representar uma empresa, os interesses dela afora. Então, eu já sabia que para eu fazer isso, seria necessário o curso de RI e seria necessário que eu desenvolvesse o inglês, que no caso eu desenvolvi no primeiro para o segundo ano de faculdade, que eu tinha, mas não era fluente ainda. E eu já tinha espanhol, então isso facilitou muito. Certo. Então, se eu puder dar um conselho, vocês vão ficar confusos realmente na escolha do curso. Não é uma coisa muito fácil. Quando você entrar no curso de Relações Internacionais, caso vocês escolham, vocês vão se sentir um pouco mais pendentes a uma área. Isso é normal, você gostar mais de uma área do que de outra. Mas se você gosta se você tem facilidade com idiomas, se você tem esse ideal de trabalhar numa multinacional, independente da área que você escolha, seja numa multinacional, seja pelo governo, mas você tem esse interesse de conhecer novas culturas, de entender sobre o sistema internacional, de entrar numa área de negociações, de economia, qualquer área que seja, dentro desse sistema internacional, não necessariamente dentro só daquela área, por exemplo, eu gosto de economia, quero fazer economia, isso é uma coisa. Agora, você gosta de economia internacional? É um outro ponto. Que isso você vai se identificar ao longo do curso. E é normal você não acertar de primeira. É normal também você querer trocar, às vezes, de curso, você ter se identificado mais com economia, mais com comércio exterior, mas o curso de RI vai te trazer uma bagagem, um olhar que, na minha opinião, nem outro curso vai poder te trazer esse mesmo olhar criterioso e esse mesmo olhar abrangente sobre uma situação.
Muito legal. E professora, quais são então as oportunidades futuras então para essa área, né? Eu acredito que a gente já trouxe aqui como mercado, né, e está exigindo cada vez mais, e também diante de tantos conflitos geopolíticos, acredito que cada vez mais também o nosso governo, né, nossos países vão precisar dessa pessoa, né, chave lá. Então, quais são as oportunidades do futuro mesmo para esse internacionalista ou analista? Analista internacional. Internacional, isso. Então, é muito interessante, como eu falei, as áreas, o principal de relações internacionais é que as áreas se conectam. E você precisa entender essa cadeia que vai acontecendo. E cada vez mais a gente vê um mundo globalizado. Então, cada vez mais, mesmo que seja uma questão, por exemplo, de identitária entre dois povos, isso vai acabar, de alguma forma, tendo um reflexo em você aqui. E até mesmo quando você pode ser uma pequena empresa que tem um negócio aqui e a questão logística, devido a um conflito de identidade, atrapalha a sua cadeia logística. Pode ser por uma questão de mercado, que nem a Darila está trabalhando, que vê os mercados da América Latina e vê a questão de tecnologia. Pode ser também essa questão de construir pontes, de fazer esse networking, porque agora cada vez mais as pessoas estão precisando ajuda para fazer esse networking. O que era muito natural, você ter o evento das pessoas irem e se conhecerem, agora é necessário um profissional que medie isso, coloque isso. As câmaras de comércio, por exemplo, estão mais ativas do que nunca, porque com essa ideia de tudo no virtual, todas as palestras, reuniões, esse lugar de estar e esse lugar de convivência não existe mais. Então, isso agora tem de ser feito, e as empresas e câmaras de comércio, por exemplo, buscam muito construir essas pontes, esses lugares de trânsito, vamos colocar assim. Então, o profissional do futuro, o futuro de relações internacionais, é justamente continuar incentivando isso, relacionamento. Legal. Para a gente finalizar, então, queria ouvir de vocês duas. Eu entendo que, obviamente, esse profissional tem que ter a técnica, mas tem que ter o lado humano. Então, como que é trabalhar com o humano e a técnica? Para a gente fechar aqui, como que é lidar com essas duas coisas? Porque eu imagino que tem situações ali que você tem que exigir uma postura que talvez seu lado humano fale mais alto que a técnica, né? Então, como que é trabalhar aí com esse equilíbrio? Olha, é interessante, eu vou puxar de uma disciplina que os alunos têm aqui. Nós temos uma disciplina de negociações internacionais, que ela é ministrada no formato de role-playing games, ou seja, o tradicional RPG, justamente para eles aprenderem esse conflito. Porque muitas vezes o que você tem de articular, o seu lado humano não concorda, mas a técnica ou o que a empresa te solicita, você precisa articular, você precisa fazer, você precisa negociar. Então, essa é uma habilidade que é desenvolvida ao longo do curso. Ela não é inata. Até mesmo essa de negociar, que eles falam, então eu tenho que ser extrovertido. Não. Isso é uma habilidade aprendida também. Isso é um soft skill aprendido ao longo do curso. Tem vários alunos que eu acho muito interessante, que eles falam, mas eu sou introvertida. Eu viro para eles, eu também. Essa é a personalidade profissional, porque é uma parte técnica mesmo que você desenvolve, de fazer leitura de ambientes, leitura de pessoas, como é que você recupera conceitos ou conteúdos que você viu para aplicar aquela situação. Então, nós buscamos desenvolver justamente essa soft skill de mobilizar esse conhecimento técnico para uma situação ali bem humana, bem do dia a dia talvez, bem algumas vezes até emocional, mas é uma situação que é praticada e é uma habilidade que é construída. Como que foi isso para você? Não necessariamente só na minha experiência de estágio, mas inclusive dessa disciplina, que foi muito engraçada. Perdão, é porque a gente ficava negociando, só que tinham pessoas que se exaltavam, então era engraçado. Imagino. Mas tem essa questão do profissionalismo enquanto técnica. Lógico que tem um lado humano, independente do lado que você for atuar, da área que você for atuar, o lado humano da relação, de você estabelecer uma empatia com o próximo, estabelecer uma conexão necessária, extremamente necessária nessa área. Mas quando a gente está falando de você tá representando uma empresa, um país, uma ONG, o que seja, uma instituição internacional, você tá ali dentro das normas estabelecidas por aquela instituição. Sim. E você tá representando os interesses dela. Eu não respondo não os seus próprios, né? Exato, eu não respondo enquanto Dalila, meu CPF, eu respondo enquanto CNPJ daquela empresa naquela situação, que não é meu caso atualmente, mas muitos alunos ou muitos profissionais já devem atuar numa área de negociações internacionais e que você tem que levar à frente esses interesses da empresa. Então, independente se você concorde ou não,
É uma situação de profissionalismo, de imparcialidade e de entender, eu estou representando o interesse dessa instituição, de onde eu trabalho, e não de eu enquanto pessoa, de mim enquanto pessoa. Maravilha. Kelly, Dalila, agradeço demais a participação de vocês aqui, trazendo então um pouco desse olhar aí sobre as relações internacionais. Muito obrigada. Obrigada. E eu te convido então a conhecer um pouco mais sobre o curso de Relações Internacionais no portal da PUC Campinas e seguir nos acompanhando então no podcast Tô na Área, onde a gente traz então aí essa realidade, vamos dizer assim, de cada profissão, os desafios e as oportunidades aí de diversas áreas do conhecimento. Obrigada pela sua atenção, até a próxima.